Muito boa noite, galera. Tudo bem? Me chamo Leonardo. Estou aqui para poder falar um pouco a respeito da palavra de Deus. Palavra de Deus que traz para a gente sempre uma palavra de salvação. Vamos lá? Livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 4, versículo 10. Entretanto, Yahvé ponderou-se. Ora, Jonas, tem compaixão dessa planta, embora não tenhas cuidado dela. Não a fizeste crescer nem a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Jonas, esse versículo, o que a palavra de Deus fala? Que é necessário a gente cuidar daquilo que Deus nos deu. É forte isso, né? A gente cuidar daquilo que Deus nos deu. E isso a gente pode levar uma interpretação, tanto uma interpretação daquilo que Deus nos deu, para que a gente possa cuidar verdadeiramente, guardar aquilo que Deus nos deu. Vou colocar aí, olha aí, o meu nariz, um pouquinho de cravo, meu dente ainda tá com aparelho assim, não tá totalmente, vão ser rasgados. Não tô cuidando daquilo que Deus me deu, né? E isso é só algo que eu tô tirando da cabeça. Mas aí você pensa aí, né? Aquilo que Deus deu, né? A Bíblia fala que Deus falou: olha, Jonas, te deu uma planta aí pra você, né? Sua cabeça ir refrescar do sol. Você não podou, você não cuidou. Aí ela foi e morreu. Então, pessoal, uma interpretação boa dessa palavra é que a gente possa cuidar daquilo que Deus nos deu e não ficar só vislumbrando aquilo que a gente não tem, nos causando ansiedade e todo tipo de pensamento intrusivo. É bom, gente, a gente cuidar daquilo que Deus nos deu. Nossa casa, o nosso carro, o nosso corpo, deixar ele sempre bem alinhado, né, para aquilo que, né, é da vontade de Deus, que é cuidar daquilo que ele nos deu. Isso é mandamento. E eu falo também de empresas, você tem uma empresa, Deus quer que você cuide dela. Ele te deu a empresa, mas para que ela possa frutificar, é necessário você cuidar dela, você podar, né? Vamos dizer assim, né? Fazer algumas modificações, né? Que às vezes pode doer um pouco para ela crescer, né? Investir nela, né? Essa é uma palavra de Deus na sua vida. Põe no seu coração. Cuide daquilo que Deus te deu. Ofereça um melhor. Sempre, né? Atendendo as pessoas da melhor maneira. Deus pôs isso no meu coração e eu tenho certeza que Ele quer falar com alguém essa palavra. Que você cuide daquilo que Deus te deu, né? Que seja maravilhoso, né? Aquilo que Deus te deu. Uma outra forma de imaginar, de vislumbrar o texto que a gente leu, que está no livro de Jonas, é a vida de Jonas. Repara que, da mesma forma que aconteceu o crescimento de uma árvore em cima da cabeça de Jonas, a Bíblia fala que foi a mamoeira, né? E cresceu, e deu a sombra, e morreu. Da mesma forma, Jonas, ele teve o seu princípio de pregação na cidade de Nínive, deu resultado, e logo após, Jonas falou: Deus, para que o Senhor quis que eu fizesse isso? Para que, Deus, eu tive que pregar nessa cidade? Me dá logo a morte, que eu não quero mais. Ou seja, Jonas do capítulo 1, que é aquele fujão, se tornou novamente o mesmo Jonas do capítulo 1. Ele se transformou no capítulo 4, depois dele ter passado pela baleia, depois dele ter pregado. Ele voltou novamente a não querer mais ser usado por Deus, mostrando que nós, como ser humano, vamos ser sempre propenso à queda, graças ao a semente, né, de pecado que todos nós temos. Então, repara para você ver, no capítulo 1,
Jonas, ele se mostra totalmente incompreensível na questão de pregar a palavra de Deus. Jonas não queria, mas tudo aconteceu na sua mente. É o poder da mente. Jonas já pôs na sua mente que ele não queria pregar, ele não falou nada de arrependimento com as pessoas e não teve nenhum tipo de atitude. São três coisas que mostram que nós somos pecaminosos. Todos nós somos pecaminosos. E todos nós temos a propensão de deixar as coisas do jeito que tá, não se esforçar para aquilo que Deus tem na nossa vida, porque Deus, ele quer que a gente muda a nossa mente, para que mude as nossas palavras, para que mude as nossas atitudes. Depois que Jonas ele passou por um processo de dormir no barco, ou seja, né, ele depois disso que a gente comentou que ele não falou, que ele não pensou, ele não falou, ele não fez, ele dormiu e isso causou um problema maior naquele local, naquele barco, ou seja, na sociedade. E isso é muito interessante para a gente, como indivíduo que está inserido na sociedade, se caso a gente, por exemplo, a nossa própria família, se caso a gente dormir espiritualmente, dormir para aquilo que Deus tem, o nosso meio, onde a gente, Deus quis colocar, porque Deus coloca as pessoas de uma forma estratégica, ali vai se causar um grande rebuliço, uma tempestade, uma confusão, e nós vamos estar dormindo, e isso trará problemas para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, vamos nos atentar para fazer aquilo que é da vontade de Deus na nossa vida, para que em nosso redor seja abençoado por Deus. E vamos falar mais um pouco da palavra de Deus e como a vida de Jonas, ela, através do seu exemplo, a gente pode se lembrar daquilo que aconteceu com Cristo. Vejamos o exemplo de Cristo, como não tendo pecado, sendo filho de Deus, tendo toda a sabedoria, ele foi um homem que a sua vida, o mundo tentou de todas as maneiras destruir. Ele foi pregado numa cruz, e assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites debaixo da terra, Cristo ficou, né, não debaixo da terra, mas assim, de uma forma oculta, da mesma forma Jonas com o peixe, e depois ressuscitou, e hoje o Espírito Santo trabalha na nossa vida da mesma forma que o Espírito Santo trabalhou na vida de Jonas. Então, Jesus, ele começou tendo pensamentos bons, palavras boas e atitudes boas. E nisso o mundo não aceitou. Isso no mundo não aceitou. Mas depois que ele fez a sua obra completa de se entregar na cruz por nós, hoje nós conseguimos, mediante a cruz e mediante o Espírito Santo, fazer a vontade de Deus. Antes, a vontade de Deus era só o povo de Israel. Hoje, a vontade de Deus é que todas as nações recebam a obra da redenção. E isso é maravilhoso porque o Jonas, ele pregou para Nínive, Nínive aceitou a mensagem, foi salvo, se arrependeu. A palavra de Jonas era sobre arrependimento. Isso traz um ensinamento muito grande para a gente. Foi um arrependimento, foi um jejum, foi uma grande humilhação que eles passaram ali para poder reconhecer seus erros, e Deus salvou eles através da palavra que Jonas pregou, né? A profecia que Jonas entregou para eles. Eles receberam, foram salvos, foram livres, e Jonas ele voltou novamente a querer
viver de uma forma, como se diz assim, né? Sem o interesse naquilo que é de Deus. Então, pessoal, um grande ensinamento na vida de Jonas para nossas vidas, que nós possamos se atentar para aquilo que Deus tem em nossa vida, que a gente possa ter os nossos pensamentos voltados para o trono da graça, que nós possamos ter os nossos lábios purificados de todo mal. A Bíblia fala quando ele arrependeu, né? Ele enxergou que ele merecia realmente a morte. Da mesma forma, Isaías também, quando ele teve um encontro com Deus, ele falou: habito em um local, eu sou um homem de impuros lábios, habito num lugar de pessoas que têm impuros lábios e a glória de Deus meus olhos contemplaram. Ou seja, ele teve um pensamento diferente sobre as coisas, ele viu que ele era pecador, falho, e através do seu entendimento, ele começou a querer ser usado por Deus. E uma vez que você quer ser usado por Deus, os seus pensamentos vão ser diferentes, a sua palavra vai ser diferente e seu caminhar vai ser diferente. Então é necessário, pessoal, a gente não querer a bênção de Deus somente para a gente. E Deus, ele não quer que a gente tenha a nossa bênção só para a gente. Eu sei, é difícil você profetizar em um local onde existem pessoas, a Bíblia fala que em Nínive eram inimigos de Israel, eram pessoas que eram violentas. A Bíblia fala que Nínive era cidade de pessoas violentas e corruptas. Então, a maldade era tanta em Nínive que chegou ao trono de Deus. E Deus, ele usou o profeta Jonas para poder, né, anunciar a palavra dele. Mas uma coisa interessante é que Deus ele tem a forma dele da gente convencer. Ele jogou Jonas no mar através, né, do peixe. Mas é necessário a gente entender que são pessoas igual Jonas que Deus usa. Por quê? Porque na Terra não existem pessoas 100% livres do pecado, 100% corretas, 100% puras, pessoas que são, né, estão bem acima do mal. Não, Deus usa são as pessoas erradas. Por quê? Não existem pessoas além das erradas que Deus possa usar. Por isso que ele fala: eu confundo os sábios com os loucos. Porque os loucos ele entende que é deles que Deus quer usar. São pessoas que realmente se dispõem, né, a mudar o seu entendimento para fazer a vontade de Deus. Amém, pessoal? Que Deus possa abençoar a vida de você. Que essa palavra sirva tanto a questão da organização daquilo que Deus te deu, como também espiritualmente você ser usado por Deus para poder transformar as vidas. Busque a Deus, busque o Espírito Santo para que Deus possa falar mais no seu coração. Amém? Deus abençoe. Uma ótima noite.